belo que o Elo, elo, ilo belo que o Elo, elo, ilo belo que o Elo, elo, ilo belo que o Caô, Caô, Xangô, Emoloxirei, Mojibal, Moloxirei, Mojibal, Olonincaô, Caô, Xangô. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais um programa Batuque, seus encantos e rituais nesta noite de quinta-feira. Quero agradecer aqui ao carinho de todos, a compreensão de todos. Procuramos, por ser um programa ao vivo, procuramos nos adequar nos horários, nos adequar no momento mais propício para levar um pouquinho de informação, um pouquinho de religiosidade aos seus lares. Eu peço meu agô aos mais jovens, eu peço meu agô aos mais velhos e peço as minhas bênçãos aos babás e às iás que se fazem presentes junto conosco nessas noites de quinta-feira. Hoje eu quero deixar aqui manifestar os meus respeitos e o meu carinho à família religiosa, à Goa, mas principalmente à Goa, que está sobre o teto, esteve sobre o teto do nosso querido Babalorixá, o nosso Ilu, Pai Antônio Carlos de Xangô. Eu quero deixar aqui o meu carinho, nesse momento, a toda a sua família consanguínea e a sua família religiosa. Figura que merece todo o nosso respeito, toda a nossa consideração e todo o nosso carinho, pelo legado que ele deixou, pelo encanto que ele deixou nos seus ritmos, no seu toque, na sua forma de ser, na sua simplicidade, mas também na sua forma de propagar a espiritualidade e a religião com seu total conhecimento. A sua família religiosa, assim como eu, em nome da minha família religiosa, prestamos respeito e um grande carinho a esse momento, mas com certeza o Orum está em festa. Tocando nesse assunto, pessoal, lembrando, eu gosto de falar para vocês que quando nós falamos que o Orum está em festa, nós queremos dizer que ao retornarmos às nossas massas de origem, regressamos ao nosso universo espiritual, aonde todos aqueles que nos antecederam estão ali para nos receber de braços abertos. Quando eu falo sempre sobre o Orum está em festa, é nesse sentido. Tristeza por estarmos ali com o nosso ente querido que partiu, mas com certeza do outro lado vai estar abraçado, vai estar acarinhado por todos aqueles que o antecederam. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o que aconteceu a partir de sábado, final de semana, e estaremos abordando também outros temas. Lembrando que estamos dando continuidade, vamos estar aqui de braços abertos àqueles que quiserem fazer parte desta caminhada, aqueles que quiserem fazer parte desse momento, junto com nós, criando parcerias, são bem-vindas, com certeza, pessoal, tá bom? Hoje vou tocar também num assunto sobre espiritualidade com a minha filha Ana de Oiá, depois eu vou apresentar a ela, fazer a apresentação como todas as noites que aqui nós nos encontramos, e falar um pouquinho sobre nossos projetos. Projetos esses que têm uma única conotação: integração, visibilidade ao povo da Axé. O meu intuito é, cada dia que passar, trazer novos projetos para que a gente possa se consolidar como maioria e não apenas sendo tratados como minoria e invisíveis para a nossa sociedade, e invisível para os nossos programas sociais, para os produtos que oferecem a determinada classe, e muitas vezes o povo de matriz africana, o povo de Umbanda e Quimbanda é esquecido. E é em cima disso que nós trazemos esse projeto que vai ser tocado a cada live que aqui nós estivermos juntos, tá bom, pessoal? Vou passar então a palavra à minha filha Ana de Oiá, para que ela faça as apresentações devidas e dar continuidade ao nosso programa. Quero dizer a vocês o quanto vocês são importantes. Vou deixar meu abraço já aqui a Eduarda Freitas, boa noite, minha filha, grande beijo. Ao Wick Hernandes, sempre presente, boa noite. Andréia Bueno, Márcia Cruz,
e dizer a vocês o quanto vocês são importantes nessas noites. Ao Felipe Gonçalves, Lourenço, a Valesca, meu grande beijo, Eliana da Silva, Cláudia Merzinski, boa noite, minha filha. Ao Eduardo, a todos vocês, Ana Silva, a todos vocês, dizer o quanto vocês são, ao João Ribeiro, ao quanto vocês são importantes nessas noites de quinta-feira. E o quanto é importante, pessoal, dar o seu like, a sua curtida, tem mais como se inscrever para receber as chamadas, vamos compartilhar, vamos fazer perguntas. Nós temos o canal nosso no YouTube, Batuque, seus encantos rituais, com os nossos orins, com os nossos axés e também com a programação, com as lives que ali estão gravadas. Tá bom, pessoal? Lembrando o quanto vocês são importantes. Taumaturgo, seja bem-vindo. As nossas pessoas são bem-vindas na noite de hoje. Passar então a palavra à minha filha Ana de Oiá. Benção, Pai. Pai te abençoe, minha filha. Meu boa noite a todos, meu algoz mais novos, meu algoz mais velhos, enfim, a todo o povo de Axé, a todo o povo que aqui compartilha todas as quintas-feiras conosco o programa Batuque, seus encantos e rituais. Pai, vamos às perguntas, porque nós tivemos ali no início, como o senhor disse, né, desde sábado, assuntos polêmicos, e hoje em dia o senhor vem pautando aqui diversas vezes a importância do posicionamento dos babalorixás, né? Claro, minha filha. Então, devido a toda essa repercussão a qual existiu devido à partida do babalorixá e tamboreiro, Pai Antônio Carlos de Xangô, a qual eu também presto minhas homenagens, teve uma repercussão muito negativa em alguns aspectos, né, Pai? Então, eu queria que o senhor explicasse para nós se quando um filho de santo, de tanto tempo de vasilha, falece, como procede a questão de luto? Primeiramente, quero deixar aqui meu beijo para a Dete Castro. Mana, grande beijo, estou com saudade. Denizele Albino, o Gerson Conceição Quiroga, beijo, meu filho. Primeiramente, eu quero pedir a bênção, a licença aos babás e ao Iás, minha filha, as Iás, lembrando que existem tradições e feituras, existem rituais e fundamentos. E tem aquilo que nós chamamos de tradição. Tradição é quando algo passa a ser incorporado a determinado fundamento e ele passa assim a coexistir com o fundamento, mas é uma tradição. No que ocorreu nesse sábado, quando minha filha, um Ilu, um tamboreiro, mas também um pai de santo, ele desencarnou, o que acontece dentro dos nossos preceitos? Primeiro, pessoal, vamos entender, existe aquilo que é prática religiosa, minha filha. Existe aquilo que é a forma como cada nação interpreta aquele momento. E existe a questão ética e moral. São duas coisas distintas. Ética e moralidade é aqueles conceitos que nós temos e que dentro do Batuque, sim, é uma religião formada e deve, sim, perceber e respeitar. Ética e moralidade. E existe o que é preceito, ritualística. No preceito e ritualística, quando, durante uma obrigação, alguém dentro daquela lagoa, ou alguém que é grato àquela lagoa, vem a falecer. Os preceitos de corte, a ritualística, ela continua. Porém, ela é feita em silêncio. Porque o tambor, pessoal, o tambor é a chamada, a invocação, mas também é a forma de se expressar a celebração e a festa. Quando alguém vem a desencarnar, e vamos deixar bem claro isto, as religiões que aqui estão sendo praticadas no Rio Grande do Sul, elas têm uma origem africana, elas têm uma predominância do Jeje e do Nagô. O culto aos orixás vem do Jeje e do Nagô. Duas religiões predominantes, duas tribos predominantes no continente africano, que aqui chegaram e aí começou então a se estabelecer normas e práticas dentro dessas doutrinas e filosofias. Dentro das doutrinas, filosofias e dentro da organização social, aonde se realiza cerimônias,
onde se pratica ritualísticas em homenagear, em respeitar, e sim dentro do fundamento de orixás. Então, Nagô, Jeje, aí vem as origens das nações que aqui se fizeram, que são Cabinda, o próprio Jeju, Ijexá, o Oió, mas todos cultuam orixás. Então, pessoal, ao se cultuar as mesmas práticas, as mesmas deidades e divindades, se passa a ter também algumas referências, como comportamento, preceitos e a forma como essas obrigações acontecem. Quando se está celebrando um corte, independente, minha filha, de ser Cabinda, independente de ser Ijexá, independente de ser Oió, as obrigações de quarto de santo, elas continuam. Nada se encerra, elas continuam. Porém, o toque do tambor é silenciado. Porque o toque representa celebração e festa. Aí o que se faz? Se mantém as obrigações como devem ser feitas, e a partir de determinado momento onde existem os rituais, que é o acompanhamento do desligamento daquela pessoa, o tempo necessário aonde aquela casa se resguarda em função do luto, a memória do orixá e da pessoa que desencarnou, e a partir daí se dá continuidade, aonde se fará então o encerramento, seja ele através de uma mesa de B de misericórdia, seja ele de um batuque específico. Então o que nós vemos? Nós vemos nas mídias sociais um pouquinho de informação distorcida, como se uma determinada nação pudesse praticar um ritual desta forma e outra nação teria uma prática de uma outra forma. Não, pessoal, todas as nações cultuam orixás, todas. Não cultuam vodunces, não cultuam inquices, cultuam orixás. E dentro deste culto existem formas que devem ser feitas, minha filha. Quando alguém diz assim, aconteceu determinada coisa, uma pessoa veio desencarnar e eu vou jogar os búzios. Bom, minha filha, para alguns rituais não existe jogar búzios. Não existe se buscar orientação do mundo espiritual quando aquele determinado preceito está acontecendo e como deve ser proceder. Porque isto, minha filha, já está dentro da origem ritualística, da origem de fundamentos, aonde quando se celebra uma obrigação e alguém vem a desencarnar, o tambor é colocado em silêncio. Pronto. Esta é a ritualística, esta é a obrigação de todas as nações. Quando se fala que a obrigação ela continua, está se dizendo que com o tambor em silêncio, o preceito continua, o resguardo continua, tudo continua da mesma forma. Porém, celebração, apresentação de faca, que é o Ofá, de búzios, que é o Ifá, as obrigações só vão ser completadas a partir do tempo necessário do luto. Quando se fala sobre rituais, não tem a nação Cabinda, não tem Ijexá, não tem Jeje, não tem Oió, todas celebram da mesma forma. Porque todas as nações no Rio Grande do Sul cultuam orixás, todas. Aí quando se começa a perguntar sobre peculiaridades, são pequenas peculiaridades de cada nação. Quando se fala sobre este momento específico, que é o retorno de alguém à massa de origem, se tem algo chamado fundamento, preceito religioso, que é o silêncio do ilu, o silêncio do tambor. Este é o ritual. Quando nós falamos sobre ética e moralidade, é quando nós entendemos que alguém dentro de uma casa te ajuda, participa, tem afilhados, tem casa aberta, tem todo um resguardo e um respeito que aquela pessoa teve com a sua casa de santo. Quando ela vem a desencarnar, o que se deve ter é carinho e respeito por ética e moralidade. Quando nós falamos do que aconteceu com o pai Antônio Carlos de Xangô, estamos falando de duas coisas. Preceito religioso, alguém que toca o ilu, como ele tocava, alguém que celebra a obrigação de muitos filhos daquela casa. Por respeito religioso, preceito, os tambores estariam em silêncio. Quando nós falamos sobre ética e moralidade, ética,
A ética diz, não é momento de festa, não é momento de celebração, não é momento de se louvar a um templo construído ou algum benefício que ali se esteve. É momento de respeito à família religiosa daquela pessoa, à família consanguínea daquela pessoa e respeito às suas origens religiosas. O senhor tomou um posicionamento, pai, né? Para quem não sabe, na terça-feira nós teríamos uma sessão. E o senhor tomou um posicionamento de fazer, em respeito a essa partida desse babalorixá, que não rufasse nossos tambores. E eu gostaria que o senhor explicasse o porquê que o senhor tomou esse posicionamento. Primeiro eu quero deixar o meu abraço aí à Vera de Ossanha, por esses anos que ela compartilhou a vida dela com o pai Antônio Carlos. O que acontece? Eu venho de uma nação, de uma origem onde muitas e muitas obrigações foram realizadas nesse centro religioso através do toque do pai Antônio Carlos. Inclusive eu e um filho de santo meu chamado Marco Aurélio, que é meu tamboreiro da casa, nós aprendemos a tocar o tambor, o ritmo, com o finado pai Antônio Carlos. Então, minha filha, em respeito ao tambor que me foi passado, ao axé que eu recebi, ao carinho dele para nos ensinar, e através aos anos de dedicação, no qual ele se fez presente em várias cerimônias, na beira do rio, onde muitos pais, muitos babás e iás, muitas vezes se posicionaram e muitas vezes também levaram o seu nome da sua casa, foi através do toque do pai Antônio Carlos. Quando se fez muitos momentos na Assembleia, na luta que nós tivemos por respeito à nossa ancestralidade, nós tivemos a presença do Antônio Carlos. Então ele não é apenas um babalorixá que desencarnou, ele não é apenas um tamboreiro de uma casa que não é a minha, de uma nação que não é a minha, que desencarnou, não. Ele é uma figura que foi muito importante, não só dentro da minha casa, do meu ilê, como dentro de muitas famílias religiosas. Então, mais do que importante e necessário, esse respeito ao carinho. Por quê? Porque nesta semana que se passa, pessoal, estará sendo celebrado os preceitos de desligamento dele, da sua obrigação. Então, minha filha, mais do que necessário, o respeito por esta figura, por este homem, por este ilu, por este tamboreiro, e também pela figura dele, de que foi tão importante dentro deste ilê em alguns momentos. Lindo gesto, né, pai? Por isso que eu lhe admiro tanto. Pai, ainda dentro desse assunto, o porquê algumas nações elas são tão diferentes uma da outra? E por que a cabinda, de um tempo para cá, ela vem sido muito criticada? Minha filha, meu agô, aqueles que professam a cabinda, a cambina, aqueles que professam esta prática religiosa, nós temos um continente africano, onde nós tivemos uma nação, a nação dos Jejes, a nação dos Nagôs, e eram nações predominantes, extremamente dominantes. Quando nós falamos em dominação, é diferente da cultura ocidental, porque quando se fala em dominação, quer dizer que essas nações adentravam dentro de outras e incorporavam ali as suas práticas e seus preceitos. Ao chegarem no Rio Grande do Sul, no Maranhão, no Recife, principalmente nesses estados, essa religião, esta cultura religiosa passa a ter uma dominância de prática, aonde dentro do Rio Grande do Sul ela foi muito importante, porque ela criou as raízes na sua prática, o culto dos orixás. Na África existiam nações de cabinda. Para quem não sabe, cabinda era o porto aonde os negros eram levados, escravizados, e a nação de cabinda fazia o comércio do seu próprio povo. Era uma religião que fazia o comércio. E isso muitas vezes se deixou de falar, se deixou de tocar nesse assunto e se deixou de enfatizar de que forma a nação de cabinda foi importante no continente africano. Era de onde os negros partiam dentro de navios empilhados para serem comercializados como gado, como produto para os europeus em todo o mundo. Aí o que acontece? Em determinado momento, minha filha, esta nação
Porque muitos não entendem que quando se fala sobre culto aos mortos, pessoal, quando o negro era tirado de suas nações e levado ao porto de Cabinda para ser comercializado, esse povo que era escravizado não retornavam. E pela cultura africana, quando tu não retorna, tu retorna à massa de origem. Então, o porto de Cabinda, aquele local, passou a ser identificado como um local onde as pessoas iam para a morte, porque elas não retornavam para suas origens. Então, a partir desse momento, se começou a vincular Cabinda com morte. E não porque Cabinda era uma nação que cultuava de forma diferente os orixás, e sim desta forma. Ao chegar no Brasil, chegar no Rio Grande do Sul, ela passa a exercer, assim como Oió exerce, assim como Ijexá exerce, as suas influências de origem. Aquela região da África que tem sua origem, Cabinda, Oió, Ijexá, Nagô, passa a exercer dentro das comunidades as suas peculiaridades. Mas não se esquecendo que a influência, a predominância, vem do Jeje e do Nagô, que eram as nações predominantes naquele continente. Então, a Cabinda passa a fazer parte de um conjunto de ritualísticas, nos quais esse conjunto de ritualística também está presente no Jeje, no Ijexá e no Oió. Porém, como eu digo às vezes, pedindo licença a todos, porém, em alguns momentos, assim como outras práticas religiosas, para se consolidar, minha filha, dentro de um segmento religioso, passa a se querer adotar comportamentos, posturas ritualísticas diferenciadas de outras. E acaba se chocando com as práticas que são, em sua grande maioria, iguais. As mesmas práticas do Ijexá se percebem no Oió, com algumas peculiaridades. Algumas práticas do Oió se percebem no Jejo, com a diferença de algumas peculiaridades. As mesmas práticas do Jejo se percebe dentro do Cabinda, Oió e Ijexá, com algumas diferenças e peculiaridades. Apenas peculiaridades. O que se observou algumas vezes foi se exacerbar coisas que estão inerentes em todas as práticas religiosas. E aí começa a vir os embates, os confrontos, aonde se entende que um comportamento deve se ter desta forma, porque é assim que deve se proceder, mas aí quem pratica a Cabinda diz, sou diferente. As mesmas práticas que são inerentes nas outras nações, Cabinda passa a dizer, sou diferente. E aí começa a ver, minha filha, os questionamentos. Porque se cultua orixás, é de origem iorubá, através das religiões e das tribos predominantes do Jeje e Nagô, todos cultuam da mesma forma, com pequenas peculiaridades. Aí a falta de informação começa a gerar o desconhecido. E o desconhecido encanta. Assim como eu já vim conversando sobre a Umbanda, a Quimbanda, que houve distorções, dentro do africanismo também essas distorções acontecem por conta da falta de informação. Falta de informação. Cada nação tem suas peculiaridades. É isto. Perfeito, pai. Pessoal, lembrando que aqueles que gostaram do posicionamento, gostaram dos esclarecimentos que o pai Paulo ele destes na noite de hoje e quiser aderir ao livro Batuque, Seus Encantos e Rituais, ele está disponível aqui no Ilê. O pessoal pode entrar em contato através do WhatsApp, que está na sua tela. Nós temos a entrega para Porto Alegre e também entrega para todo o Rio Grande do Sul, né, pai? Com certeza, minha filha. O pessoal que quiser adquirir esse livro, né? E também o pessoal que nos assistem, que gostaria do esclarecimento no jogo de búzios, pode estar enviando o seu nome, a sua data de nascimento e também o assunto que gostaria que fosse abordasse. Como o pai Paulo falou anteriormente, também temos o nosso canal no YouTube, onde tem as rezas
Então, é Batuque, Seus Encantos e Rituais. Dê seu like, ative ali o sininho. Todos os programas estão sendo disponibilizados ali naquele canal, para que você também possa assistir, né, outros esclarecimentos, explicações e posicionamento que o Pai Paulo vem nos dado. E também, pessoal, é interessante que vocês comentem de onde vocês são, qual cidade. Comente o assunto que gostaria que fosse abordado aqui pelo Pai Paulo. Se tiver alguma pergunta religiosa, pode estar colocando nos comentários também, que a gente vai estar fazendo, e o Pai Paulo também vai estar passando, né, o conhecimento dele para vocês. Então, dando sequência às nossas perguntas. Pai, se ouve falar bastante em cada um mexe nas suas panelas, cada um faz o seu pirão, né? A gente ouve o povo africanista falar bastante sobre isso, até porque não existe uma cartilha a ser seguida dentro do africanismo. Eu gostaria de saber o que o senhor acha em relação a isso. Isso pode estar trazendo uma certa conturbação em relação, cada um faz de um jeito, cada um faz de uma forma? Primeiro, eu quero deixar novamente, pedir licença e a bênção, né? Eu não sou o dono da verdade, eu busco aqui trazer informação pelos anos de experiência e de vivência dentro do africanismo, assim como da Umbanda e da Quimbanda. Minha filha, o que está acontecendo hoje em dia? Primeiramente, os aprontamentos relâmpago. Hoje em dia, o que tem se observado é o iniciado, ele entra numa goa, e esta goa, em função de uma pirâmide, podemos dizer assim, onde a promessa de que a pessoa irá colocar tantos filhos, e esses tantos filhos irão projetar mais tantos filhos, e isso gerar um valor para cada goa, está se observando as obrigações relâmpago, aonde uma pessoa faz uma obrigação num final de semana, já no outro final de semana não teve levantação, ninguém conhece mais o ritual do peixe, tem nações e casas que não sabem nem o que é isso. Algumas pessoas desconhecem a mesa de bede e acham que criança, dentro do africanismo, que é amor e caridade e muitas outras práticas, desconhece o que é uma mesa de bede, a sua importância. Muitos são desinformados, inclusive, do que cada preceito e por que ele existe, porque é mais rápido. Esta é a obrigação relâmpago, aonde se coloca. No mesmo mês se faz 3, 4, 5 cortes e aprontamentos de filhos, visando apenas o lucro, visando apenas essa deturpação, onde esses filhos iniciados, eles não têm o devido conhecimento, não lhes é passado devido conhecimento, e aí eles começam a ter o seu comportamento dentro da sua casa de religião, em função daquela iniciação. Porque no momento que alguém é iniciado de uma forma errada, ele passa a entender e a segurar essa bandeira que aquilo que lhe foi passado naquele momento é o certo. Então esse filho passa a ter comportamentos e atitudes deturpadas dentro da mesma prática religiosa, inclusive dentro da própria goa e da família religiosa, aonde muitas vezes, em função da falta de esclarecimento, em função da falta de orientação daquele que foi iniciado, passa a se ver, minha filha, as deturpações. Por quê? Porque aquele que é iniciado relâmpago não teve tempo para aprender. Ele não teve tempo para aprender a torrar um milho. Ele não teve tempo para aprender a fazer o abô de ervas, conhecer um pouquinho ou o básico do que era cada obrigação. Por quê? Porque o seu pai de santo entendia que o ápice daquele ritual não é a pessoa vir e louvar os orixás, mas é a pessoa vir e fazer a obrigação. Quanto mais filhos cumprir a obrigação, mais esta goa se passa a entender que ela se torna importante. E com isto, os iniciados não tiveram tempo de aprender, não tiveram a persistência de aprender práticas religiosas. E o que vai acontecendo, minha filha?
a partir desse momento, no momento que tu é feito de uma forma errada, porque tu é feito de uma obrigação relâmpago, tu pode dizer sim, eu posso fazer assim na minha casa, porque eu fui feito assim. No momento que o teu pai de santo, por não ter conhecimento, não te passou esse conhecimento, tu pode criar várias formas de interpretação, porque daí cada um passa a ter a sua forma de interpretação referente àquela forma religiosa de se praticar. E aí começa as deturpações, aonde hoje, infelizmente, nos batuques, não é o que a pessoa é como a pessoa se veste. Hoje tu vê guias que fazem 24 voltas no pescoço, 32 voltas no pescoço. Tu vê roupas e parlamentos que são do candomblé, peculiares ao candomblé utilizados no africanismo. Tu vê elementos, minha filha, tu vê homens tapando o seu ventre. Homens usam uma indumentária que no candomblé representa cobrir o ventre em proteção. Tu vê homens dentro do batuque cobrindo o seu ventre, como se o homem tivesse ventre. No momento que coloca o alacá nesta região, é proteção do ventre. Então esses homens têm o quê? Tem ventre. Eles começam a pegar preceitos e fundamentos das casas que passam a visitar, porque muitas casas, infelizmente, por ter obrigações relâmpago, elas não estão ali proporcionando aos seus iniciados os batuques, as informações, os preceitos como deveriam ser. Porque o objetivo não é louvar ao orixá. O objetivo é fazer filhos, fazer obrigações. E aí começa a haver as deturpações. Então, quando se fala mexer a panela, cada um mexe com a sua colher. Quer dizer que, no momento que tu ensina errado, cada um que aprendeu daquela forma, pode sim dizer, posso fazer, eu aprendi desse jeito. E se aprendeu errado, vai passar errado. Aí começam as deturpações. E, infelizmente, minha filha, nós vemos muitas pessoas abraçando, dando tapinha nas costas do errado, porque não querem se incomodar, não querem queimar seu filme, não querem se queimar com futuros filhos de santo. Pessoal, hoje é muito triste, quando nós vemos batuques aonde um pai de santo está num batuque, numa obrigação, aonde o seu filho de santo está cumprindo a obrigação na casa do seu filho de santo. Aonde um avô de santo vai numa obrigação aonde o seu filho de santo está cumprindo a obrigação na casa do seu neto de santo. Ou seja, o desrespeito passou a se imperar, porque passou a se entender que o objetivo não é louvar ao sagrado, o objetivo é fazer obrigação. E aí começa a haver as deturpações. Não existe cada um mexer sua panela porque não tem a cartilha. Tem que entender que o africanismo, a origem das práticas espirituais é respeito, é ancestralidade, é aprender a louvar o orixá. E não cada um fazer do seu jeito. Existem preceitos, fundamentos e existe tradição. O que muitas vezes se vê alterado é tradição. Ela não afeta o comportamento. Mas o que nós temos que ter dentro do africanismo é ética. E o que está faltando hoje em dia, infelizmente, é ética dentro do africanismo. O respeito pela sua goa, o respeito pela sua ancestralidade. E o senhor acha que o aprender errado pode levar à falta de essência dentro da nossa religião, pai? Primeiramente, minha filha, existem formas e preceitos de se lidar com cada elemento dentro do africanismo do batuque. No momento que tu começa a deturpar pela falta de conhecimento, esta natureza vai enfraquecendo. O resultado não acontece mais como acontecia. Os louvores aos orixás não acontecem mais como acontecia. E as respostas não acontecem mais. Aí as pessoas deixam de praticar o africanismo e vão para as outras vertentes, aonde passa-se ali a ter uma exacerbação da vaidade, uma exacerbação do ilusório. E o africanismo deveria ser praticado dentro de um respeito, ele passa a enfraquecer, com certeza.
O que o pessoal fala muitas vezes é que o africanismo está morrendo. Não concordo. Não concordo, minha filha. Pelo contrário, aquelas pessoas que realmente praticam a natureza e a essência e louvam o seu orixá, nunca vão permitir que o africanismo morra. O que está talvez se perdendo é essas casas, essas goas que estão mais preocupadas na quantidade do que na qualidade. Perfeito, pai. Pessoal que mandou aí pergunta para o jogo de búzios, tem que mandar a data de nascimento, o nome completo e o assunto que gostaria que fosse abordado. E também tem que compartilhar o nosso programa. Pessoal que está nos assistindo também, pode colocar a cidade, de onde está, quiser fazer perguntas, está aberto nos comentários. Tá, gente? Pai, o senhor acha que a hierarquia ainda é respeitada no africanismo? Por que a hierarquia existe, pai? Primeiro, eu quero deixar aqui meu abraço para o Mário Augusto, a Fabíola. O meu grande abraço ao Cauê Nascimento. Sim, Cauê, respeito também a todas as organizações, as federações, em função do pai Antônio Carlos. Achei muito importante esse carinho de todos eles. Meu respeito a ti, meu amigo. Primeiro, minha filha, quando se fala sobre hierarquias, diferentemente de outras vertentes africanistas como o candomblé, no batuque nós não temos essas classificações, essas hierarquias dentro do batuque. Mas nós temos sim tempo. E há aquele momento onde existe o respeito por aquele que chegou antes dentro daquela feitura. Então, dentro de uma casa de santo, existe respeito por aqueles que antecederam, aos mais velhos. Mas mais do que tudo isso, é quando o mais velho demonstra respeito por aquele que está chegando. Quando o mais velho demonstra respeito por aquele que ali está sendo iniciado e que está, assim como ele já fez, preparado e aberto a aprender. Quando nós falamos sobre hierarquia e respeito aos nossos mais velhos dentro das nossas tradições, nós temos que levar em consideração postura e comportamento. Nós vemos muitas vezes babás e as com mais tempo de religião que os mais novos, cometendo alguns absurdos, cometendo algumas deturpações, aonde tudo aquilo que eles ensinaram lá atrás, eles passam a deixar de cumprir da mesma forma. Eles deixam de realizar os preceitos da mesma forma. Muitas vezes estão cansados, muitas vezes não têm condições mais de segurar o obé com a mesma força, muitas vezes não tem mais a visão através do jogo de búzios, porque o tempo, ele agride o corpo físico, mas também agride o corpo mental, e muitas vezes os mais velhos passam a cometer, de alguma forma, alguns erros, que no tempo, quando eles eram jovens, eles criticavam, eles lutavam contra os erros cometidos pelos mais jovens daquela época. Então, quando nós falamos em hierarquia e respeito, nós temos que entender que tempo, sim, tem que ser respeitado, aquele que nos antecede, sim, tem que ser respeitado, mas nós também temos que entender que quando o mais velho comete erros, esses erros têm que ser apontados. Não se pode dizer que quando o erro é cometido por um mais velho, ele passa a ser acerto, porque daí estará se enterrando tudo aquilo que se conquistou durante anos de louvores aos orixás. Então, hierarquia existe? Existe. Quando o mais velho se posiciona e respeita aquilo que foi passado, aquilo que foi ensinado, com o mesmo empenho, como se fosse a sua chegada dentro de uma casa de santo. Tempo existe. Respeito ao mais velho existe. As hierarquias existem. Quando o líder religioso se faz respeitar. Isto com certeza. Perfeito. Pai, se ouve falar sobre o orixá Xangô Kamuká, por que esse orixá
ele não pega cabeça de um filho? Primeiramente, novamente, vou pedir meu agô, a minha licença aos mais velhos, ao pessoal que professa as nações. O orixá, a palavra já diz, o orixá Xangô Kamuká, assim como o orixá Leba, assim como o orixá Oiadirã, o orixá Oiatimboá, eles não são vodunces, eles são orixás do oculto do Jejinagô. O que acontece? Existem orixás que têm suas peculiaridades. Quer dizer o quê? Suas feituras, minha filha, muitas vezes fora de um local, fora dentro da área de quarto de santo, aonde ele é cultuado na rua, assim como Baralodê, assim como Ogum Avagã, Oiadirã, Oiatimboé em algumas nações, assim como o Leba, ele é cultuado lá de fora. O orixá Xangô Kamuká também é cultuado. E algumas nações entendem que por ele ter algumas peculiaridades, não se deva entregar a cabeça desse orixá a esses filhos. Porém, pessoal, nós vemos hoje muitas casas cultuando Xangô Kamuká, muitos filhos de Xangô Kamuká, sim. Na nação Cabinda, mas também na nação Jeje, mas também na nação Ijexá, aonde os seus babás e as fizeram essas feituras. Por quê? Porque ele não é um orixá no qual ele só é cultuado uma única nação. Ele é também cultuado em outras nações. Porém, ele é difundido maior dentro das nações, da tradição Cabinda, aqui no nosso estado. Então, se entende que não se deva dar cabeça a alguns orixás, independente de ser Kamuká, independente de ser Leba, independente de ser Oiadirã, dependendo da tradição daquela casa, dependendo da nação daquela casa. Todo orixá, minha filha, ele pode governar uma cabeça. No momento que aquele filho nasce, o seu orixá nasce com ele. E não cabe a um babá ou uma iá determinar se aquele orixá pode ou não governar a cabeça daquele filho. O que acontece, minha filha, é que em determinada nação, em determinada casa, aquele orixá não é cultuado. Então, o que cabe àquele líder religioso? Minha casa não faz obrigações para este orixá. Eu te oriento a procurar uma casa que vá fazer o preceito necessário. E é isso. Aí, o que se diz? Não, esse orixá não pega a cabeça. Então eu passo a dar a cabeça desse orixá como eu quero, como eu acho que deve determinar, porque aí eu posso botar esse filho no chão do meu jeito, da minha forma de ser. Mas, na verdade, não somos nós que somos escolhidos pelo orixá, pai? Exatamente, minha filha. O orixá decide a que filho deve pegar a cabeça. Algumas nações entendem que mulher não deva ter o orixá Baralodê como cabeça. Minha casa, sim, filhas, eu tenho filhas de santo, que o Baralodê é o pai delas. Quando sentou-se à frente do meu búzio, quem se manifestou foi o Baralodê. E eu, sim, fiz preceitos e faço preceitos a este orixá. Ogum Avagã vai se manifestar, sim, eu vou dar preceitos para Ogum Avagã. Tiboá, Odirã, dependendo da peculiaridade, vou fazer o preceito. O que acontece é peculiaridades. Se na minha nação eu não tenho a tradição, o fundamento de fazer feituras para determinado orixá, eu tenho a humildade suficiente de dizer para aquela pessoa que me procura, olha, vou te orientar a algum lugar, ou deixar aberto, eu posso te atender, posso fazer o que for necessário, mas eu não posso te colocar no chão, porque a minha nação não vai te atender no jogo, porque o teu orixá, no qual ele está gritando para a tua cabeça, não recebe feitura na minha casa. Só por isso. Mas todo o orixá, ele deve ser respeitado, independente do sexo, da pessoa. Então o que se entende muitas vezes? Alguma nação se apropriou de um orixá, quando o orixá ele está presente
em todas as nações. Aí tem que se observar isto. Eu não colocar no chão, eu não fazer preceito, por determinado motivo, é uma coisa. Eu dizer que este orixá não pega a cabeça, para que eu possa trocar a cabeça do filho, para que ele entre na minha casa, isso é uma outra situação. Isto é ético e moral, e não mais religioso. Seria como tirar o filho dos braços do pai verdadeiro. Ou de uma mãe, com certeza. Então, pai, vamos dar sequência no programa com o jogo de búzios, o pessoal que compartilhou, né? Nossa gratidão, vocês são muito importantes, né? Essa interação que vocês fazem aqui conosco. E continuem mandando quem desejar o jogo de búzio, nome, a data de nascimento. E o pessoal que está nos assistindo também, coloque a cidade da onde você está vendo o nosso programa. Estou aqui, minha filha, agora estou mais moderninho. Estou aqui conseguindo botar aqui no meu notebook para mandar meu abraço aos amigos, porque é importante a presença de todos aqui. Então eu gosto sempre de dar meu oi. Vamos então jogar aqui o jogo de búzios, lembrando que eu usar a campainha, pessoal, que ela é acordar, que ela é invocação. Quero deixar meu abraço aqui a todos os amigos e obrigado pela sua participação na noite de hoje. Lembrando que todos são importantes nas noites de quinta-feira. Alô, pai. Para lo de bradar, braçando bragelu, la lupa, o gongonido da fanavega de lá. Eu penso me que é funqueto lá, bolado diante do cacaio, cabeceiro, caiu, cabeceiro, do gueto aqui. Xangô, sobocho, goirá, vamos, pai. Que bom de areia dele mato, balajão, badou, tala dormiu, senta a guema do pé, balcha, panou, luco, barulho, patábelo, jaco, oiecaro, chumpandal, chuichão, xolobaio do cor, babó me docou, o meu dom já o seu cimarei, beleni, salubananã, e pô, babá, bocum da concha, laguião, xalai, fala, me lagafão, mi, agoie, agô. Chamada Cleiton Ribeiro. O Cleiton, que é do dia 26/8/92. Vamos ver o que os orixás respondem ao Cleiton. Cleiton Ribeiro. Olha só, Cleiton. Existe o caminho, o teu traçado está aberto. Coisas que estão para acontecer, vão acontecer com certeza. Não é a tua pergunta, mas estou te dando a orientação, vão acontecer com certeza. Teu canal mediúnico extremamente aberto. Professar a religião, manter sempre a tua espiritualidade, que é importante. Aqui fala sobre, no teu campo que estão me perguntando, existe um corte. O corte quer dizer o quê? Que em algum momento alguém interferiu, uma decisão tua com relação a outra pessoa. Alguém interferiu. Algo interrompeu a relação, algo interrompeu o teu momento, porque alguém teve a intenção de interromper esta caminhada. A pessoa te acomodou. Então, neste campo cardíaco, neste campo, existem cortes, existem bloqueios que estão acontecendo. Poderei sim, em algum momento, te dar uma orientação de um banho para suavizar isto, mas te oriento procurar um local espiritual para tratar essas questões, porque o que te afeta no teu campo cardíaco também te afeta no teu comportamento e nas tuas decisões. Tu vai observar que em alguns momentos tu tinha que ser muito mais decidido, te impor um pouquinho mais e tu não está conseguindo ser. Tu está vivendo um momento em alguns campos de letargia e de impotência, em função deste bloqueio, desta acomodação, tá bom, meu amigo? Olha com carinho isto. Marcela Alejandra Pequeno Romã. A Marcela, que é do dia 28/4/73. Vamos ver o que os búzios orientam a Marcela. Marcela, deixa eu só fechar aqui, pessoal. Deixar meu abraço ao Franklin Santos, Rosemary Campos Baldi, Regis Moraes,
Meu grande abraço, obrigado pela participação. Vocês são muito importantes na noite de hoje. Vamos ver o que os búzios falam para Marcela. Marcela. – 28/4/73. Marcela Alejandra Pequeno, Romã. Minha amiga, o que o búzio fala, ó? Impotência na tua caminhada. Impotência em tomar decisões nesta caminhada. Impotência. Tu vem vivendo um momento que não é de um mês para cá, que não é de 2 meses para cá, que não é de 12 meses para cá. Tu está tendo uma caminhada de impotências, inclusive em tomar decisões. Tomar decisões no campo profissional e tomar decisões no campo pessoal. No momento que a pessoa não apresenta Ogum, e Ogum ele se apresenta na ira e na fúria, quer dizer o quê? Que tu acaba gerando, na relação com o outro, oscilação de humor, de comportamento, com um pouquinho de agressividade. Essa agressividade não é tua. Tu está sendo levada a tomar esse comportamento, ou ter esse comportamento, em função de influências espirituais. Te oriento, posso te orientar um banho, porém, no momento que tu não perceberes que uma mudança interior tem que acontecer, e começar a perceber que para que o resultado aconteça, tu vai ter que mudar um pouquinho as tuas atitudes. Ogum está dizendo, ira e fúria. Entenda. E pessoal, entenda isso. Foi essa época que se dizia assim, sou assim e me aceitem como eu sou. Não. Nós temos que entender que alguns comportamentos, eles têm que haver para que haja uma mudança e para que o resultado aconteça. Muitas vezes as pessoas se queixam que as coisas se repetem porque elas esperam que o outro mude e elas não. No teu caso, minha amiga, tem que haver uma mudança de atitude, mudança de comportamento. De dentro para fora, que vai haver as mudanças que tu busca. Os teus caminhos, teus traçados estão abertos em alguns campos. Porém, o campo da tua busca e do teu domínio e controle com relação às coisas que devem ser realizadas, eu não vejo mudanças ali. Porque tu está vivendo um momento de impotência. Olha com carinho isso. Procura um local para te tratar, nos campos espirituais, liberar um pouquinho essa bagagem que está sendo pesada, liberar um pouquinho essa tristeza, essa impotência que tu está vivendo. Procura um local de tua confiança para tratar isso. Tá bom, minha amiga? Cibele de Medeiros Garcia. A Cibele, que é do dia 27/5/80. Vamos ver então o que os búzios têm a orientar para a Cibele. A Cibele, que é do dia 27/5/80. Tá bom, minha amiga? Lembrando, pessoal, o resultado acontece sempre quando a gente começa a perceber que a mudança tem que ser interior. Muitas vezes tem obstáculos, existem. Muitas vezes tem feitiçaria, existe. Mas muitas vezes também tem o comportamento, a forma como a pessoa se posiciona a uma situação. E às vezes temos que ter mudanças de comportamento para que o objetivo aconteça e que o resultado aconteça. Vamos lá, Cibele de Medeiros Garcia, 27/5/80. Minha amiga, olha só, não sendo leviano, impotência em tomar decisões. Muitas vezes dificuldade na caminhada, dificuldade no resultado do campo financeiro. Yansan está ausente ou algum está ausente. Quer dizer o quê? Que tu não consegue criar definições na tua busca para que esses resultados aconteçam. Xangô, projeto, comunicação, leitura, está ausente também. Quer dizer o quê? Que tu não consegue criar um foco e ir atrás dele. E isso acaba dificultando as tuas energias. Tu tem bloqueios. Esses bloqueios estão relacionados à bagagem espiritual. Tu é médium latente, quer dizer o quê? Que tu absorve energia de pessoas e ambientes. E isto faz com que tu seja uma esponja. Isso é uma coisa, é a tua bagagem. Mas também tem situações onde eu vejo acomodações.
Posso te orientar um banho, que tu pode fazer em casa, mas oriento também a buscar ajuda espiritual no local de tua confiança. Por quê? Porque esses bloqueios afetam trabalho, resultado financeiro, conquistas e te focar. Tu está perdendo teu foco. Está na hora de tu te posicionar naquilo que tu quer. Aí o resultado acontece. Tá bom, minha amiga? Vou jogar aqui Fabíola Daniela Machado. Fabíola Daniela Machado, Fabíola que é do dia 15/1/80. Vamos ver o que os búzios falam. Fabíola. Geral. Olha só, minha amiga, canais abertos, conquista, busca aberto, em uma questão de estima, olha só, tu está tendo uma oscilação de humor, isso está relacionado a comportamento, eu vejo bloqueio com a figura masculina pai, talvez em alguns momentos o pai não esteve presente, aí tu gera na relação, com relação ao outro, algumas expectativas, eu já venho conversando isso em outras lives. Toda vez que a pessoa gera expectativa com relação ao outro, a tendência é se frustrar. Então, tu tens a tua estima, tem que haver uma mudança de atitude, de comportamento, porque pelo traçado aqui tem tudo para as coisas darem certo na tua caminhada. Tem tudo para as coisas caminharem. Porém, tu tem que haver uma mudança tua de comportamento e da forma como tu está te enxergando. Aqui os búzios dizem, orientam, olha com carinho a tua espiritualidade. É importante olhar com carinho, porque às vezes tem coisas que poderiam ser tratadas no campo espiritual e não apenas no campo físico e emocional, mas também de ordem espiritual, tá bom, minha amiga? O teu traçado é muito bom, tem tudo para as coisas darem certo. Porém, tem que olhar com carinho essa questão espiritual e olhar com carinho esse bloqueio com a figura masculina que é o pai. Talvez tu esteja exigindo demais dos outros em função dessas carências, em função dessas expectativas. Tá bom, minha amiga? Olha com carinho isto. Vou dar mais uma jogadinha aqui para o Franklin Santos. O Franklin, que é do dia 10/5/75. O meu obrigado a todos aqueles que estão participando. Importante compartilhar, dizer de onde vocês estão falando, porque para nós é importante vocês fazerem comentários sobre o que estão achando das lives do programa. Vamos ver o que os búzios orientam sobre esta caminhada. Franklin dos Santos. O Franklin que é do dia 10/5/75, geral. Franklin, vamos ver o que os búzios respondem. Olha só, meu amigo, primeiramente, o teu traçado é um traçado muito bom, de clareza, de abertura, sem ser leviano, se apresenta cortes, olha só, Chapanã, orixá de mudança, orixá de movimento, aonde existe um corte, onde tu foi tirado de um momento, tirado do teu campo profissional e também tirado do teu campo emocional. Em algum momento, isso foi em final de 2014, início de 2015, tu vai observar que final de 2014 foi um ano conturbado para ti, um ano de mudanças, decepções e mágoas. 2015 entra um ano extremamente arrastado, porque tu sofreu influências e cortes ali, e esses cortes influenciaram principalmente no teu campo cardíaco e afetivo e emocional, fazendo com que haja e com que houvesse distorção com relação ao outro. Tu deixou de enxergar o outro com os mesmos olhos, em função de um corte. Então, faça uma análise. Em que momento realmente foi a tua decisão? Em que momento realmente o outro aprontou? Em que momento tu passou a enxergar isso como um grande problema? Tu vem enfrentando, desde 2014, finalzinho dele, 2015, uma época de
Turbulência. Olha com carinho, procura um local, não quero ser leviano, procura um local para a espiritualidade. Pessoal, eu quero enfatizar bem isso. Quando o búzio, ele reflete um problema de ordem espiritual, sou obrigado a dizer, é um trabalho espiritual, é um corte, é uma feitiçaria, é o nome que queiram dar. É um corte. E esse corte tem que ser tratado de uma forma responsável. De que forma? Eu oriento a pessoa a buscar um local de sua confiança. Tá bom, pessoal? E Franklin, tem tudo para dar certo. Porém, campo afetivo foi cortado. Alguém, entre 2014 e 2015, uma turbulência emocional que te criou barreiras e ali foi tirado alguém do teu caminho. E era para ter dado continuidade, tu não percebeu isso. Porque quando a pessoa é afetada, pessoal, é potencializado defeitos. Então a pessoa passa a enxergar o outro de uma forma deturpada e o outro muitas vezes não tem nem ideia do que está acontecendo. Tá bom? Olha com carinho e procura um local de tua confiança, meu amigo. Passar a palavra então para minha filha. Depois eu vou voltar ao jogo de búzios aqui para as perguntas. Não é mesmo, minha filha? Sim, então continue, pessoal, compartilhando, continue curtindo, falando da cidade de onde você está assistindo o nosso programa, que logo, logo, o Pai Paulo volta com o jogo de búzio. Pai, semana passada nós falamos sobre características de acheiro, por que o acheiro vinha depois da chegada do orixá. Hoje eu queria que o senhor explicasse para nós o que significa o orixá subir em Anaréu. Primeiramente, pessoal, pedindo agô e pedindo licença, existem duas formas no qual o orixá ele é levado, ele é suspendido, após ele ter a manifestação dele dentro dos nossos terreiros, as terreiras, dentro das liturgias. Esta é a manifestação onde é chamado a entidade intermediária, que é o acheiro. O acheiro ele existe para existir um pouquinho de confusão entre a possessão do orixá e o filho, aonde energias muitas vezes são deslocadas e essas energias são, após a chegada do acheiro, elas são repostas. O acheiro também serve como intermediário entre o filho e o orixá, mas também serve para auxiliar, para aquele momento de transe, de possessão, ele abandone um pouquinho a racionalidade do filho, para que não haja ali conflitos, e que o filho não venha a ter deturpações daquilo que aconteceu, minha filha. Quando o orixá ele é levado a subir inteiro, ele é feito desta forma, é porque determinado ritual aconteceu, determinada energia ou o condicionamento daquela obrigação, não houve tamanho deslocamento de energia, então é pedido ao orixá que ele seja suspenso de forma inteira. E Anaréu quer dizer subir inteiro, fazendo com que desta forma, aquela obrigação posterior, ou que desta forma, o que aconteceu ali se encerre, não é necessário dar continuidade, não é necessária a presença do acheiro para equilibrar a energia ou ajudar naquela consciência do seu médium, do seu filho, é pedir ao orixá subir inteiro, dizendo o quê? A obrigação ali se encerrou. Peço que o senhor interceda, porque ela foi completada, então não há necessidade da manifestação daquela criança que ali seria necessário para manter o equilíbrio e ajudar para que o filho não pudesse interagir naquele momento. Então, qual é a função de subir em Anaréu? É o orixá encerrar aquele determinado ritual ou obrigação naquele momento, para que outras coisas sejam realizadas posterior a isso. Não existe a necessidade, minha filha, da interferência ou da intervenção de um axerê, de um acheiro, naquele momento. Ótimo, pai. Pai, eu gostaria de agradecer hoje, porque nós temos pessoas nos assistindo aí do Sergipe, da cidade de Camaquã, de São Paulo, de vários cantos do país. Então, nós gostaríamos de agradecer, e desejar que todos vocês também sejam bem-vindos aqui no nosso programa. Por que, pai, que normalmente depois de uma limpeza espiritual é feito o assagel? Quero deixar meu beijo aqui primeiramente
a Marci Peg, Sandra Peixoto, a Abel Martins, Fabio Daniele, já que esteve aqui. Minha filha, primeiro para que o pessoal entenda, minha filha, existem algumas liturgias, algumas ritualísticas, alguns preceitos que são realizados durante obrigações, sejam elas dentro das feituras, sejam elas na limpeza de ambientes e pessoas. O assagel, pessoal, nada mais é que limpeza. O assagel é limpar um objeto, limpar uma pessoa, limpar um ambiente, mas também é purificar. O assagel, quando se fala dentro do nosso preceito, é quando se, após encerrar ou ao se limpar determinado ambiente, se utiliza a água da quartinha ou de um recipiente e se esborrifa a água, porque a água, minha filha, ela representa equilibrador de energia. A água absorve energias negativas de ambientes, mas também a água é geradora de energia, porque ela é vida. Então, quando se faz o assagel, após se encerrar um ritual de limpeza, se está fazendo com que a água que ali é liberada capte as energias do ambiente, potencialize para que aquela energia ali se encerre e seja levado qualquer manifestação a ser conduzida para a limpeza que está ali arriada, e desta forma também se fazer com que se harmonize o ambiente físico, o ambiente espiritual, em volta da pessoa que está realizando o trabalho e em volta do espaço religioso que ali está se realizando o trabalho. Então o assagel, ele faz o quê? Ele faz uma limpeza fluídica, onde através da manipulação da água, muitas vezes esta está dentro de uma quartinha, com uma feitura específica, ou dentro de um copo de água normal. Porém, quando é feito com a quartinha, tem um significado. Está se potencializando ali, ao qual o orixá que está se utilizando aquela quartinha interceda naquele ritual de desligamento, naquele ritual de limpeza, interceda. Então, o que é o assagel? Limpeza fluídica, harmonização fluídica, e se invocando ao orixá que está se utilizando aquela quartinha, que ele interceda diretamente sobre aquele descarrego, porque nada mais é que um descarrego. Perfeito. Pai, o Franklin e a Fabíola, a qual o senhor jogou os búzios, parabenizam o senhor pelo jogo de búzios, dizendo que foi perfeito. Obrigado. Eu quero agradecer o carinho de todos. Vocês sabem que muitas vezes o jogo de búzio, ele também pode ser feito de uma forma presencial ou através de um vídeo. E nesse momento aqui, pessoal, eu procuro levar aquilo que eu tenho de melhor, que é o meu respeito ao meu sagrado e a minha honestidade. E espero sempre poder colaborar e contribuir com aqueles que confiarem no meu jogo para dar orientação, tá bom, pessoal? Agradeço ao carinho de vocês. Gratidão. Então, o pessoal que tiver interesse, né, no jogo de búzios, pode estar entrando em contato através desse número que está aí na sua tela, que é o WhatsApp aqui do Ilê. Né? Quem quiser, como o pai falou anteriormente, tanto presencial quanto através de videochamada, ele faz o jogo de búzios. Tá, pessoal? Pai, a gente ouve falar bastante sobre o Alá de misericórdia. Eu gostaria que o senhor falasse a quais orixás esse Alá ele é destinado e para que ele serve. Primeiro, pessoal, meu agô a todos, Alá é um tecido, é um pano confeccionado com um objetivo. O objetivo dele, minha filha, é abençoar e proteger. Quando orixás de praia, orixás velhos de praia, estão no mundo, se cobre esse orixás com Alá. O Alá ele representa o respeito, o símbolo máximo, pela figura ancestral, pela figura mais velha. Ele representa símbolo de sabedoria, símbolo de empoderamento. Orixás de praia, Oxundocô, Iemanjá Velha e Oxalá Velho, normalmente, ao vir ao mundo, são cobertos com este elemento mágico, com esse símbolo de respeito. O Alá, ele é de um orixá chamado Oxalá Moço. A ele pertence a revelação,
Aí ele representa revelar o oculto lá no fundo do oceano. O orixá moço, Oxalá moço, minha filha, ele representa as correntes marítimas no fundo do oceano. É ele que traz a mudança da temperatura, água fria, água morna, água quente no oceano, fazendo com que os peixes sigam essa temperatura, sigam o alimento proveniente desta mudança de temperatura. Este orixá é o orixá também da revelação, também aquele que auxilia o que está oculto. E o Alá, ele representa, minha filha, a trazer na nossa caminhada, na nossa vida, bênçãos para que o oculto, naquilo que nós necessitamos, seja revelado. E também pedindo que, quando ele é utilizado nos batuques, sempre no final do batuque, em homenagem ao pai Oxalá, é para que ele cubra aos filhos, cubra o Eledá, que é a cabeça, nos trazendo clareza, para que a gente possa entender e nos trazer revelação do que nos está oculto, que nós possamos entender a lidar com o ser humano, que nós possamos compreender a nossa caminhada, compreender a importância que é aquele momento, nossa espiritualidade, onde nós dançamos para todos os orixás e chegamos até o Pai Maior, que é o Oxalá. Então, quando nossas cabeças são cobertas por esse símbolo, por esse elemento, estamos dizendo que pedimos a bênção dele, para nos trazer clareza, para nos trazer proteção, para nos trazer discernimento e que possamos ter respeito ao mais velho, respeito a tudo aquilo que o tempo representa na questão de sabedoria e também trazer respeito ao nosso sagrado maior, que são as nossas divindades. Então o Alá, ele representa cobrir com bênçãos de proteção, de clareza, de saúde, discernimento. É quando aquele pai acolhe a todos os filhos. É quando, muitas vezes, dentro de um batuque, as pessoas estão um pouco dispersas, elas são convidadas a se unirem e ficarem dentro daquele espaço que representa. É a minha bênção para todos os meus filhos, de Bará Oxalá, todos são iguais. Então, ele nada mais é que o símbolo maior de bênção, de proteção e de encobrir, em símbolo de sabedoria. Respeito à ancestralidade, ao respeito ao mais velho. Perfeito, pai. Vamos dar sequência ao pessoal que enviou o Sim, João de Búzio. Quero parabenizar todos, então, transmitir meu carinho. Estou vendo aqui as respostas. Muito obrigado pela confiança. É sempre bom se poder ter esta resposta. Tá bom, pessoal? Deixa eu dar um abraço aqui para o Gabriel Gonçalves, o Regis Moraes, São Francisco de Morato, São Paulo. Grande abraço, Regis. Obrigado pela tua presença. Todas as presenças de vocês são importantes, pessoal. Nas nossas noites, nosso programa Batuque Seus Encantos Rituais. Reginaldo Machado de Moraes. O Reginaldo, que é do 9/8/83. Vamos ver o que o Búzio fala para o Reginaldo. Reginaldo Machado. Olha só, meu amigo. Teu traçado é um traçado de clareza, um traçado de abertura de conquistas. O teu canal mediúnico, tu traz uma bagagem espiritual. Esta bagagem tem relação com família, com sanguínea, provavelmente. Aqui os búzios dão clareza nos caminhos, clareza no processo profissional, clareza também nas tuas questões físicas, mas eles pedem para te olhar com carinho a tua oscilação de humor, a tua oscilação de comportamento, muitas vezes de impotência. Tu estás absorvendo energia de pessoas e ambientes. Tu traz uma bagagem espiritual. Quer dizer o quê? Que o teu canal mediúnico é aflorado. Tu busca energia negativa de pessoas e acaba trazendo para ti. A orientação é olhar com carinho a tua mediunidade. É importante tu perceber
que o teu canal mediúnico está aberto e tu acaba causando e criando em teu campo de energia na tua volta algumas distorções e confusões em função da tua mediunidade. Por quê? Porque tu consegue perceber algumas questões que muitas pessoas não percebem e isso acaba afetando teu comportamento, mudando de humor, de um temperamento mais calmo para mais explosivo, de um temperamento mais calmo e mais tranquilo para um temperamento diferente. Por quê? Porque tu acaba absorvendo energias. E isso está afetando mental, comportamento mental oscilando teu humor. A orientação é olhar com carinho e espiritualidade. Às vezes, pessoal, é importante, quando a pessoa traz uma bagagem, fazer limpezas fluídicas. Nem sempre, pessoal, uma limpeza está relacionada porque existe uma demanda, porque existe feitiçaria, porque existe bruxaria. Não, muitas vezes está relacionado à bagagem. A pessoa na sua caminhada absorve energias. E às vezes limpar-se, ir no local, tomar um banho, fazer um descarrego, fazer uma segurança, está relacionado à limpeza fluídica. Tirar de cima de si aquilo que a própria pessoa, com a sua mediunidade, trouxe. Então, meu amigo, oriento, Reginaldo, olhar com carinho isso. Os teus canais estão abertos para sucesso profissional, sucesso na tua vida familiar, porém, nas tuas relações, no teu comportamento contigo, é contigo isso, tu acaba te cobrando muito, te acaba criando distorções do que está acontecendo em função da mediunidade. Tá bom, meu amigo? Olha com carinho isso. Sandra Baldez Peixoto. Vamos ver o que o Búzio tem para orientar a Sandra. A Sandra, que é do dia 14/10/69, está fazendo aniversário nos próximos dias. Meus parabéns, minha amiga Malibriana. Parabéns. Que seja de muita clareza na tua caminhada, de muita saúde, muita vida, muito trabalho, muito amor. A Sandra Baldez Peixoto. A Sandra, que é do dia 14/10/69. Vamos ver o que os búzios dizem. Olha só, minha amiga. Sem ser leviano, as tuas energias estão fluindo no campo profissional, nas conquistas, porém, existe um corte. Este corte, ele te tira do teu momento. Este corte é no campo cardíaco. Em algum momento, alguém teve a intenção de interferir numa decisão tua no campo emocional. No momento que alguém decide que tu não vai ficar com a outra pessoa, quer dizer o quê? Que um ser, uma energia colocada no teu momento, e tu passa a potencializar defeitos. O outro que está contigo passa a potencializar defeitos. E aí começam as distorções nas relações. Vou te afirmar que houve um corte, houve uma relação aonde houve um corte, foi interrompido esta relação, e até hoje tu não consegue trabalhar isso, porque o teu sentimento é algo inacabado. É como se tu ficasse esperando que a pessoa voltasse para a tua vida, para o teu momento, e dissesse: estou contigo, segurei tua mão. Isso não está acontecendo. Vocês estão próximos muitas vezes, vocês não perderam o contato, porém, quando vocês se aproximam, parece que existe uma barreira entre vocês. É porque houve um corte. Esse corte interferiu na decisão em continuar esta caminhada junto. Isso acaba afetando o teu campo da afetividade, o teu campo das decisões e oscilando também da saúde. Tu vai perceber que, em alguns momentos, no teu trato urinário, às vezes acontecem coisas, disfunções que não são naturais. Por quê, pessoal? Para vocês entenderem. Quando a pessoa é cortada, normalmente o trato urinário no campo da mulher e no processo da vitalidade e virilidade no campo do homem, ele é prejudicado. Porque no momento que a mulher começa a ter problemas no trato urinário, naturalmente o desconforto gera uma falta de libido. E isto acaba fazendo com que a pessoa deixe
de se sentir ou deixa de ter o prazer necessário, o desejo necessário, em função de um problema físico, mas causado por um processo de ordem espiritual. O que eu te oriento? Procura um local de tua confiança para fazer uma coisa chamada desamarração e para fazer uma limpeza fluídica para a tua saúde. Tá bom, minha amiga? Um grande abraço. Fora isso, as coisas vão acontecer, traçados de conquista, traçados... O que está acontecendo é pessoal, é tu contigo. Foi feito um corte e tu não consegue trabalhar uma situação que houve um rompimento. E aí começa a ver os monstrinhos na tua cabeça. Quando alguém se aproxima, distorções. Quando alguém tenta falar alguma coisa, distorções. Porque é no teu campo sentimental e pessoal. Não afeta o teu campo profissional. Tá bom? Um grande abraço. Passar a palavra de novo para minha filha, Regis Moraes, dando um abraço. Gosto de dar aqui meu abraço aos amigos. Então, pessoal. Passar a palavra então, minha filha. Vou fazer aqui uma pergunta que foi enviada pela Lili Silva. Ok, minha filha? Pela Lili Silva. Ok. Onde ela pergunta o que o senhor acha sobre a questão de não saber que se ocupa e como o senhor procede. Primeiramente, pessoal, eu quero deixar aqui, pedir a bênção, dar meu agô aos babás e às iás. O que está sendo perguntado agora é uma coisa chamada tabu dentro do batuque. Tabu é o quê? É o não saber da possessão. Pessoal, quando nós viemos conversando no começo das lives, nós viemos falando sobre a falta de respeito que está acontecendo dentro da quimbanda. A total falta de respeito que está acontecendo com essas entidades de luz, aonde matéria, aonde médios incorporados exacerbam vaidade, exacerbam arrogância, exacerbam luxúria dentro de um ritual extremamente simples, que são as sessões de quimbanda, aonde muitas vezes sessões votivas que deveriam ser fechadas, são sessões abertas a um grupo enorme de frequentadores, aonde muitas vezes é feito festas que mais parecem um debut, muitas vezes parece um aniversário de 15 anos, e muitas vezes, pessoal, uma deturpação, aonde inclusive entidades se prestam para esse papelão, que é chegarem em limousines, chegarem em carruagens, chegarem com corte dentro de um ritual extremamente simples. Então, o que nós vemos na quimbanda? Uma exacerbação da vaidade, aonde ali está contido tudo que é sentimento, menos espiritualidade, aonde um quer estar mais bonito que o outro, aonde uma entidade quer dançar mais do que a outra, aonde muitas vezes uma entidade quer provar que pode beber uma bebida melhor que o outro, e isso quer dizer o quê? Vaidade, dentro de um ritual extremamente simples, extremamente religioso, que é a quimbanda. Quando nós vemos na Umbanda um ritual que é amor, humildade, caridade, nós também em alguns momentos vemos a exacerbação do mesmo elemento, vaidade, aonde alguém quer mostrar muitas vezes algo que não tem nada a ver com a Umbanda, com a humildade, com a simplicidade, com a caridade, que é a Umbanda. Aí quando nós chegamos dentro do batuque, nós temos uma vertente espiritual chamada candomblé, minha filha, aonde no candomblé as cerimônias são elaboradas dentro de preceitos religiosos, aonde se cultua em algumas nações do candomblé orixás, outras vodúncias, outras inquices. Todas as manifestações são deidades, são entidades, são manifestações, deuses oriundos do continente africano. Aqui no Batuque do Rio Grande do Sul, também temos oculto
a essas deidades, a essas divindades, onde esses deuses se manifestam dentro dos terreiros. O que acontece, pessoal? Quando nós vemos o que nós estamos vendo hoje, dentro da quimbanda, tentem imaginar ostentação, tentem imaginar vaidade, tentem imaginar orixás sagrados, entidades de luz, que para nós são deuses, que são glorificados dentro de nossos templos de nação. Tentem imaginar esses orixás com seus filhos, chegando no batuque com exacerbação da vaidade. Chegando no batuque, todos eles ornamentados com coroas e brilhantes, com plumas e paetês, porque esses filhos sabem que serão filmados. Então, eles trazem esta luxúria, porque eles querem ser filmados com a sua ostentação. Tentem imaginar este comportamento dentro do batuque, onde orixás sagrados, que sempre foram símbolo de respeito e de humildade, sempre foram símbolos de que aquilo que é feito dentro dos salões, dentro dos quartos de santo, é preceito de tabu, é oculto. Tentem imaginar as mesmas pessoas incorporadas com Exus, pombagiras, dançando para os seus orixás mediante uma câmera. Eles trariam o mesmo comportamento da soberba, o mesmo comportamento da vaidade e o mesmo comportamento da arrogância. Então, dentro dos preceitos do batuque, existe o tabu. O tabu é não saber que se ocupa. Na primeira live que eu fiz, pessoal, eu abordei esse tema. Por que eu abordei esse tema? Porque era um tema extremamente propício a se falar. Aonde nós perdemos, pessoal? Perdemos praticantes de matriz africana para quimbanda. Aonde nós perdemos pessoas devotas da Umbanda para quimbanda. Por que nós perdemos? Porque tem pessoas que são levadas pelos seus zeladores de santo à vaidade, a não estarem ali pela prática religiosa e para glorificar seus orixás sagrados, ou seus exus, ou suas pombagiras, ou seus caboclos. Está ali pela vaidade. Então esses dirigentes religiosos instigam seus filhos a exacerbar esta vaidade, sem nenhum fundo religioso. Então, dentro do batuque, existe a tradição de não se saber que se ocupa, para que esta vaidade não aconteça dentro do batuque. Porém, pessoal, existe uma coisa que tem que ser expressamente trabalhada e falada, que é coerência. A coerência dentro dos preceitos religiosos. Tem que existir coerência. Coerência é, não se fala sobre incorporação de Exu, não se fala sobre incorporação de pombagira. Isto é coerência. Exu e pombagira devem ser glorificados como entidades de luz, com muito respeito. Elas não podem ser tratadas da forma como estão sendo tratadas, pela forma de vaidade. O caboclo, ele tem que ser tratado com respeito. Ele tem que ser tratado como uma entidade de luz que é. No batuque, aqueles que cultuam e praticam o africanismo, tratam da mesma forma. O seu orixá é sagrado. Mas como eu disse na última live, o meu Exu também é sagrado. A minha pombagira também é. O meu caboclo também é. Eu não vejo necessidade de se filmar uma sessão de Exu ou se tirar selfie com a pessoa parlamentada muitas vezes de uma forma grosseira, de uma forma ridícula, aonde muitas vezes pessoas vestindo roupas de pombagira, com barba na cara e pelo no peito, mas querem personificar uma mulher.
Então, muitas vezes, este comportamento, muitas vezes, quer ser trazido para o africanismo. Onde a pessoa que pratica isso na quimbanda quer trazer isso para o africanismo. Onde quem pratica isso na umbanda quer trazer isso para o africanismo. Aí no africanismo nós temos esta leitura espiritual, aonde o médium não pode e não deve saber que se ocupa. Porém, eu sou uma pessoa que dentro da minha prática religiosa eu sou ético. Eu gosto das explicações, explicar de que forma aquele processo espiritual está acontecendo. Então, possessão na minha casa é tabu, não se comenta, não se fala. Porém, pessoal, é tradição, não é fundamento religioso, é tradição. Temos por tradição não falarmos sobre a possessão. Por quê? Porque senão nós teríamos dentro dos rituais de batuque os absurdos que nós estamos hoje vendo dentro das giras de Exu, aonde não mais se presta respeito ao orixá e apenas se presta respeito a si próprio, aonde quem está ali não é mais a entidade e sim a própria pessoa, ostentando a sua vestimenta, ostentando seus parlamentos, ostentando a sua festa, como se fosse isto que definisse espiritualidade. E muitas vezes isso define distorções. Então, não saber que se ocupa, não poder saber que se ocupa. É uma tradição para que o batuque não receba, não tenha o mesmo comportamento que vem tendo a quimbanda e a umbanda, aonde a exacerbação da vaidade acontece. Agora foi o que eu falei na minha primeira live, lá atrás. 3 pessoas passaram pela minha casa. 3 pessoas que 2 abandonaram a nação e foram para a quimbanda. Porque na quimbanda sabiam que se incorporavam. Não viviam de mentira. Aonde alguém entra em possessão na reza do Bará e a pessoa sai da possessão no final do batuque. Aí, essas pessoas que têm um pouquinho de clareza, um pouquinho de discernimento, pessoas que têm um pouquinho de coerência, sabem que aquele momento entre a reza do Bará e o final do batuque não deve ser falado, porque ali houve um movimento extremamente mágico e respeitoso para o seu orixá. Agora não se pode dizer para esta pessoa que nada aconteceu, porque se a pessoa vai para um batuque para dormir e acordar depois que o batuque aconteceu, que fique em casa. Que fique em casa. Então nós temos que olhar com coerência a isso. Não saber que se ocupa, tabu. Por quê? Porque um tabu não deve ser tratado. Não saber que incorpora é tabu. Mas por quê? Porque tabu não deve ser tratado. Não deve ser conversado de uma forma vulgar, fora de um ambiente propício às práticas religiosas. Então, minha filha, eu interpreto e eu entendo que determinadas questões dentro do africanismo têm que ser explicadas com coerência. Aonde, pessoal, nós recebemos pessoas de vários níveis sociais, de vários entendimentos sociais, e ninguém vai poder convencer alguém que é esclarecido, alguém que não é burro, que é inteligente, que nada aconteceu. Ninguém pode dizer. Ninguém pode simplesmente dizer que nada acontece da reza do Bará até o final do batuque. O que nós podemos dizer, sim, é respeito. Respeito por não se comentar. Assim como é respeito não se comentar o início de uma curimba e o final dela. O início de uma sessão e o final dele. Por respeito ao sagrado. O que nós vemos hoje, infelizmente, é desrespeito nas giras de Exu e do povo de rua, aonde é exacerbado vaidade. É por isso que esta vaidade não pode chegar dentro dos nossos batuques, aonde as pessoas abandonaram o respeito ao sagrado na quimbanda,
mas é necessário manter o respeito ao sagrado no africanismo. Na minha casa pessoal, eu glorifico o Exu Pombagira, do mesmo respeito. Eu presto respeito ao caboclo, ao preto velho, ao Cosme, assim como eu respeito os meus orixás sagrados. Aonde aqui eu não admito que o ser humano venha trazer a sua vaidade, venha assim trazer seu amor, seu carinho, seu respeito pelo espiritual. Hoje em dia, minha filha, dentro da religião, nós não podemos mais tratar como sendo pessoas ignorantes, que apenas seguem aquilo que é dito sem questionamentos. Porque as mesmas pessoas que não questionam, abandonam o africanismo em função da falta de conhecimento. Perfeito, pai. Então, mais ética e mais verdade, né? E menos soberba e menos vaidade. É verdade. Então, pessoal, nós chegamos ao fim a mais um programa Batuque, Seus Encantos e Rituais. Agradeço a presença de todos aqueles que compartilharam essa noite conosco. A presença de vocês é muito importante para nós, como o pai titulou várias vezes. Agradecemos, então, por vocês estarem aqui conosco. Agradeço, pai, por mais um programa junto do senhor. Eu te agradeço, sempre linda. É sempre um prazer muito grande, né? E o conhecimento que o senhor nos passa é muito importante Obrigado, minha filha. para o nosso segmento religioso. Então, uma boa noite a todos. Passo a palavra ao meu babá e gratidão a todos aqueles que participaram hoje conosco. Pessoal, primeiramente quero deixar, então, o meu abraço a todos. Muito obrigado pela sua presença. Lembrando que não sou o dono da verdade, nem quero ser. O que eu procuro passar para vocês, assim como todos esses anos que eu tenho doutrinas na minha casa, é passar conhecimento e informação. Nós temos a responsabilidade, como babás, como iás, de manter respeito dentro das nossas casas, dentro dos nossos ilês, dentro das nossas searas e dentro dos nossos abaçás de Exu. Passar respeito, confiança. Temos que sim entender que quando um filho chega ao ilê, ele tem que deixar sua bagagem para lá de fora. Tem que entender que a vaidade dentro de um local religioso, ela não pode imperar. O que tem que imperar dentro de uma casa de religião é fé. Fé absoluta. E não vaidade. Então, quando nós nos propomos a abrir nossos ilês, propomos abrir nossas searas, nossos abaçás, temos que levar esta informação, que aquilo é local sagrado, aonde vamos deixar vaidade, vamos deixar festa do lado mundano, para uma festa de aniversário, para um encontro mais descontraído, onde alguns elementos não combinam com práticas religiosas. E vaidade muito menos. E no batuque, aonde dance os nossos orixás sagrados para nos abençoar, a nós cabe louvar a eles, com o nosso respeito, com o nosso carinho, com a nossa obediência, nossa dedicação. E falar sobre possessão é tabu. Falar sobre incorporação é tabu. Não vamos deixar que a nossa religião se perda ou se perca porque alguém decidiu que é o local aonde eu vou externar aquilo que eu posso e não aquilo que eu sou. Porque muitas vezes a pessoa apresenta-se de uma forma exacerbada e nada mais é que alguém vazio, alguém oco, sem conteúdo. Quero deixar então aqui o meu abraço a todos, lembrando que nós temos o nosso CAB Vida, nosso seguro de vida, onde temos a Ana Cláudia como uma pessoa responsável, junto com a Eliane da Oxum, aonde, pessoal, vou falar sobre durante a semana nossos objetivos, nossos focos, sobre a importância que tem fazer um seguro de vida, e principalmente dentro do momento religioso, a importância que tem. E quero agradecer a vocês, ao carinho, a interação que vocês têm com nós nas noites de quinta-feira. A todos vocês que o Pai Ogum possa lhes trazer bênçãos de conquistas, respostas e vitórias na sua caminhada. A todos vocês, um grande abraço, uma boa noite. Colofé Olorum, Olorum Colofé, Batuque, seus encantos e rituais.
Caô, cabecile, moloxire, mojibal. Caô, cabecile, moloxire, mojibal. Moloxire, mojibal. Caô, cabecile, moloxire, mojibal. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei de olhar. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei de olhar. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei de olhar. Elo, elo, ilo, belo, que o. Ai, eu sei de olhar. Caô, Cabecile, caô, cabecile, Xangô, cabecile. Emoloxire, mojibal. Caô, cabecile, moloxire, mojibal. Moloxire, mojibal. Caô, cabecile, moloxire, mojibal. Olonim caô, Cabecile, caô, cabecile, Xangô, cabecile.